Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sexto ano, para ser mais específico, a matéria sobre o Império Bizantino. Bora lá? Bom, o Império Bizantino, logo à frente vocês irão reparar o que foi o Império Bizantino, a época que ele teve seu auge, seu início, seu declínio. Veremos também algumas questões relacionadas à sociedade, à economia, cultura, entre outras coisas. Esse vídeo também é um tema mais curto, ele não é tão longo assim, então apenas uma edição do vídeo eu consigo trabalhar com vocês sobre o Império Bizantino. E sem mais delongas, bora lá! Qual que vai ser a origem do Império Bizantino? No ano de 330 d.C., o imperador romano chamado Constantino, ele mudou a capital do Império Romano para Bizâncio, uma cidade que nós temos na Europa. Bizâncio passa a ser chamado de Constantinopla. No ano de 395 d.C., o imperador romano Teodósio dividiu o Império Romano em dois. Ele dividiu em Império Romano Ocidental, com a capital Roma e Milão, e o Império Romano Oriental, a capital Constantinopla. A cidade era chamada de Bizâncio, até então ela foi fundada por gregos, e os romanos, Constantino, no momento que ele muda a capital do Império para Bizâncio, muda o nome para Constantinopla, e o Teodósio ele dividiu o Império Romano em dois, como nós vimos na matéria sobre Roma Antiga. No ano de 476 d.C., os bárbaros, que foram um povo que nós estudaremos, eles dominam a cidade de Roma, e com isso tem a queda do Império Romano Ocidental. Porém, o Império Romano Oriental resistiu por mais de 1000 anos com o nome de Império Bizantino. Ao momento que o Império Romano Oriental ele cai, ao momento que o Império Romano Oriental ele fica independente do ocidental, ele passa a ser chamado de Império Bizantino. Muito por conta que a própria cidade era chamada Bizâncio antes, então por isso que ficou Império Bizantino. De 476 d.C. vai ter então o fim da Idade Antiga, ou seja, a queda do Império Romano Ocidental marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, que a própria Idade Média ela dura de 476 d.C., como nós vimos a caída do Império Romano Ocidental, até 1453 d.C. Vocês verão à frente, neste mapa, como era a divisão dos dois impérios, do Império Romano em dois. Como vocês podem reparar, em azul nós temos aqui a parte ocidental do Império Romano, com a capital na cidade aqui representada nessa bolinha vermelha chamada de Roma. E logo à frente nós temos aqui em verde o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Bom, ao momento que este lado azul ele é dominado por várias tribos bárbaras, o Império Romano Oriental passa a ser chamado de Império Bizantino. Como vocês podem reparar, aqui eu coloquei uma imagem, um mapa representando em roxo escuro o Império Bizantino na sua máxima extensão territorial. E aqui ao lado nós temos os povos bárbaros, os reinos bárbaros que formaram no lado ocidental do Império Romano. Como será a economia do Império Bizantino? Terá duas partes, o interior do Império e na cidade de Constantinopla. No interior do Império, a principal atividade era a agricultura. Aqui as terras estão na mão da nobreza e da igreja. Os servos, eles cultivavam as terras para os nobres e os membros da igreja. Teremos Constantinopla, que a principal atividade nessa cidade é o comércio. Ela é uma posição geográfica estratégica entre o continente europeu e asiático. Constantinopla também foi o maior centro comercial na Idade Média. O Estado controlava o comércio taxando os impostos. E aqui os impostos serviam para a segurança, por exemplo, de construção de torres e conservação de muralhas.
eu coloquei uma representação artística da cidade de Constantinopla. Como vocês podem reparar, esta mesma cidade. E como será a sociedade bizantina? Bom, ao topo nós temos o imperador. Logo abaixo nós teremos, logo abaixo nós teremos o clero e nobres. Abaixo deles, na sociedade bizantina, nós teremos os militares. Depois, abaixo dos militares, nós teremos os grandes comerciantes e soldados, trabalhadores livres. Também temos os fazendeiros. Abaixo dessa mesma classe, nós temos aqui os pequenos proprietários de terras, artesãos, pequenos comerciantes. E por fim, a base dessa pirâmide social, os servos, que são os camponeses e os escravos também, e teremos os marginalizados. Bom, em marrom, as classes sociais que tinham determinados privilégios, e logo abaixo deles, nenhum tipo. Aqui nós temos uma sociedade móvel que era basicamente ligada ao comércio. Então, ao momento que o pequeno proprietário de terras ou comerciante começou a se enriquecer, ele pode virar um grande comerciante ou um grande fazendeiro. E aqui a mulher ela era subordinada ao marido neste contexto. Como será a política bizantina? O imperador aqui será o chefe absoluto de tudo. Ele é o representante de Jesus Cristo na terra. Ele é o chefe religioso, político e militar. E o nome que ele terá é Cesaropapismo. Ele é o papa, governante e imperador. Como vocês podem reparar, a imagem do Justiniano, que foi um dos principais imperadores durante a história bizantina. E como vocês podem ver, tem neste mosaico a representação representação dele como se fosse um santo mesmo na terra. Como que é a religião bizantina? Eles são cristãos, ou seja, acreditam em Jesus Cristo. Os bizantinos são extremamente religiosos. O cristianismo bizantino é diferente do cristianismo romano, ou seja, o cristianismo que nós praticamos da Igreja Católica, que é muito comum aqui no Brasil. Algumas características da Igreja Bizantina. Primeiro, monofisismo, ou seja, Jesus só teve uma forma espiritual e negam a Santíssima Trindade. Nós teremos também a iconoclastia dentro da religião bizantina, que é a proibição de estátuas sagradas. Os iconoclastas, neste contexto, eles são os destruidores das imagens sagradas. E no ano de 1054 d.C., terá o grande cisma do Oriente, ou seja, a divisão do cristianismo em duas grandes religiões. Primeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristã Ortodoxa Gregas. Elas se romperam e, inclusive, até hoje, muitas pessoas são seguidores desta mesma Igreja Ortodoxa. A religião bizantina, como vocês podem reparar, a Igreja Católica, dentro desse contexto, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem a língua oficial o latim. O chefe é o Papa e a sua sede fica na cidade de Roma. Como vocês podem reparar, a imagem que significa a cruz católica. E logo abaixo a Igreja Ortodoxa Grega, ela terá a língua oficial grega, o grego, né? O chefe é o imperador e ele é considerado patriarca, e a sede da própria Igreja Ortodoxa é a cidade de Constantinopla. Vocês podem reparar, a segunda cruz significa o símbolo da Igreja Ortodoxa. Como será a cultura bizantina? Ela esteve muito ligada à religião. Bom, a arquitetura, a que mais se destaca. O exemplo que nós temos é a construção de igrejas. A mais conhecida é a Igreja de Santa Sofia. O local que ela está localizado, Constantinopla. A cúpula dela tinha 56 metros de altura e 34 metros de diâmetro. A decoração, quando foi construída, mais ou menos 18 toneladas de ouro.
E aí no ano de 1453 d.C., ela virou uma mesquita, ou seja, o templo muçulmano de uma outra religião. E no ano de 2020 d.C., ou seja, no ano que nós estamos, era um museu e voltou a ser uma mesquita na cidade de Istambul. Essa cidade de Istambul, ela é chamada assim por conta que antes ela foi considerada Constantinopla. Então, a mesma cidade de Istambul ela teve três nomes: Bizâncio primeiro, Constantinopla e atualmente Istambul, no país que nós chamamos de Turquia. E como vocês podem reparar, eu coloquei uma imagem representando essa basílica, hoje é mesquita, né, de Santa Sofia. Uma imagem que eu coloquei para vocês repararem um pouquinho por dentro de como é esta mesma mesquita, de como ela é tão linda e como ela é muito grande também. Bom, em Constantinopla, a cultura bizantina, ela foi fundada pelos gregos como Bizâncio, né? Como eu reforçando aquilo que eu disse, a mesma cidade teve três nomes: Bizâncio, Constantinopla e hoje se chama Istambul. Constantinopla foi o maior centro cultural do mundo na Idade Média, a idade que nós estamos estudando. Lembrando que a história, os historiadores decidem separar a história em trechos para ficar mais fácil de poder estudarmos. Nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e aqui nós vivemos a Idade Contemporânea. Aqui a gente está estudando a transição, fim da Idade Antiga para a Idade Média. A Constantinopla ela era um mosaico de várias culturas, ou seja, inúmeras pessoas de vários povos se encontravam na cidade de Constantinopla. Temos aqui uma mistura da cultura grega, romana, persa e egípcia dentro de Constantinopla, por conta de ser um grande centro comercial e aí proporcionar a junção de várias pessoas de todo o globo. A presença de sábios de todo mundo era constante na cidade de Constantinopla. E os sábios preservaram a cultura clássica, ou seja, a cultura greco-romana. E aqui eu coloquei novamente a imagem da cidade de Constantinopla. Como vocês podem reparar ao fundo, a igreja de hoje, Mesquita de Santa Sofia, aqui bem ao fundo. Perdão. E hoje, como é essa mesma igreja? Mesquita, me perdoe novamente, a Mesquita de Santa Sofia. E aqui, como vocês podem reparar, a cidade de Istambul ela cresceu. Eu decidi colocar também um pouco sobre o reino de Justiniano. Ele foi o principal imperador bizantino, o auge do seu império. Inclusive, o auge do Império Bizantino se dará durante o seu governo. A máxima extensão territorial, vários territórios conquistados. E quais são as conquistas de Justiniano? O norte e nordeste da África, parte da Península Itálica e partes da Península Ibérica. Os principais generais do Justiniano foi Belisário e Narses. A população bizantina, neste contexto, ela sofre um aumento, eu escrevi sobre, mas sofre, vocês me perdoem, sofre um aumento de impostos. E boa parte dos impostos eram para manter os exércitos e a defesa da cidade. Surgem revoltas pelo Império, e a principal revolta que teve durante seu governo, o governo de Justiniano, foi a revolta de Nica. E aqui, como que se dará a revolta de Nica em 532? Na cidade de Constantinopla, ela havia uma corrida de cavalos no hipódromo. Vocês podem reparar, o hipódromo aqui na imagem. O hipódromo é um local de corridas de cavalos e também de bigas ou trigas. Essa mesma corrida ela era uma disputa entre as classes sociais diferentes dentro de Constantinopla. Cada
classe social tinha uma cor e uma equipe. No ano de 532 d.C., os pobres venceram. E aí o Justiniano tentou mudar o resultado da corrida. O povo, insatisfeito com isso, que estava no hipódromo, eles gritam Nica, 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 ou seja, vitória, vitória, vitória. E com pouco tempo a revolta se espalha pela cidade. A revolta foi abafada, causando a morte de mais de 30 mil pessoas. E no ano de 565 d.C., Justiniano morre. Como ninguém dura para sempre, ele acabou morrendo. E o início da decadência do Império Bizantino. No ano de 1453 d.C., os turcos tomam Constantinopla e acabam com o Império Bizantino. E aqui eu coloquei a máxima extensão territorial. Como vocês podem reparar nessa cor mais forte, o Império Bizantino, antes da vinda de Justiniano. E aqui são os territórios, o norte e nordeste da África, partes da Península Ibérica que Justiniano conseguiu conquistar, a Península Itálica. Esses são alguns territórios que o Império Bizantino ele teve na sua máxima extensão territorial. Aqui a reconstituição do hipódromo de Constantinopla. Hoje não existe mais esse hipódromo. Aqui como seria partes desse hipódromo. E aqui, ó, como vocês podem ver, as corridas de cavalos que nós tínhamos, das bigas, das trigas, dentro do hipódromo de Constantinopla. Qual será a grande herança de Justiniano? Isso é importante nós sabermos. Será o Corpus Juris Civilis. É o corpo de direito para as pessoas. Outro nome é o Código de Leis de Justiniano. Aqui tem a junção das antigas leis romanas e o acréscimo de novas leis bizantinas. E algumas importâncias desse mesmo corpo Juris Civilis serviu de base para os futuros códigos civis dos países ocidentais, inclusive o Brasil. Preservou as leis do Império Romano e também as leis são conhecidas até hoje. E assim eu fecho a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estarei à disposição e até a próxima aula. Tchau!